exercitou? Como que é? É bom? Você se anima pelo sacrifício que você tem que fazer todos os dias? Você sente vontade todos os dias de exercitar? Você acorda com aquele desejo de fazer aquele esforço todo? Não. Você gosta do resultado depois de fazer exercício, porque tem mais disposição. Sai toda aquela nhaca de moleza, desânimo, não é? Então, para exercitar, não basta um dia, ou uma vez, ou outra, porque não funciona. Para exercitar e ser saudável, tem que ser constante. E esse constante não pode ser aquele tipo de exercício que você não faz nenhum esforço, que você não soa, que você não se desafia a ir além, porque se ficar no mesmo ritmo de sempre, já não custa mais nada e já deixa de ser exercício. Precisa sempre aumentar o tempo ou colocar mais peso. Assim é o exercício. Quanto mais exercita, mais será saudável. E quanto menos exercitar, mais você terá dificuldade de continuar. E quem depende de um incentivo para exercitar, por exemplo, ter uma pessoa acompanhando, já era. A atitude tem que ser individual de cada um. Eu faço assim por mim mesmo. O meu incentivo não depende de alguém, mas da minha própria consciência em fazer aquilo que faz bem para mim, para que então eu possa fazer o meu objetivo, que é servir a Deus, com toda a minha força. Mas você sabe que existe contratempos, viagens, rotinas que saem do lugar, que me leva sempre a entender dentro da minha mente que eu preciso voltar, porque nem sempre eu consigo. Assim é a pessoa que tem disciplina na sua mente e que realmente entendeu a importância de exercitar. Nós precisamos exercitar para trazer resultados. Mas será que Deus é diferente? Porque Deus é um ser perfeito, mas com toda a perfeição dele, como que ele lida com o ser humano na sua imperfeição, na sua persistência em pecar? Não irrita ele? Vamos saber? Bem, diz assim a Bíblia: Deus, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, ouviu vocês? Muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Então quer dizer que ele tem ira e tem uma ira grande? Olha, gente, para Deus desviar o seu furor, ele teve que resistir, não é? E por isso que não despertou toda a sua ira. Mas o que fez Deus para resistir? Porque a gente precisa saber, é ou não é? A gente também sente ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Deus, que é justo, verdadeiro, odeia tudo aquilo que é injusto. Para que ele não consuma um ser humano pela sua injustiça, ele tem que raciocinar. Olha aí, como raciocínio é importante para que possamos não agir pelo impulso. Deus se lembrou que o ser humano era carne. Deus exercita o bem a si mesmo. Olha como ele foi tentado e é tentado. Ouça, preste atenção. Agora você vai ter que prestar muita atenção, porque eu vou ler muitos versículos que provam como ele lida com as nossas debilidades e como que ele resiste e exercita essa fé. Vamos saber. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Bom, eu não vou ler todo, agora eu vou deixar para depois.
Mas eu vou ler esse versículo aqui. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus. Então quer dizer que Deus é tentado. E limitaram o santo de Israel. As pessoas só pensam nelas mesmas e não sabem que a sua injustiça, especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a orientação divina e não guardaram. Imagina, não é uma nem duas, são milhares de pessoas que fazem isso com Deus diariamente, tá bom, gente? Provocam a Deus, entristecem a Deus, deixam Deus sozinho. Ouvinte, não é fácil. Mas Deus não é um ser que é depressivo, negativo. Pelo contrário, Ele mantém-se fiel, puro, perseverante, insistente. Ele crê, ele insiste. E não é isso um ato de fé? Por que para você tem que ser diferente? Por que você tem que se desertar, desistir, se o próprio Deus é exemplo de perseverança em nós, seres humanos, que somos falhos e pecadores? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E por isso Ele faz tudo que está ao seu alcance. Será que você não vai fazer isso por você? Poxa, se Deus ama você, que é falho e sabe que você vai falhar depois também, e Ele continua crendo, continua insistindo em você, ensinando, você vai desertar? Por favor, ouvinte. Bem, e aproveite para você expulsar de dentro de você, sabe, essas coisas negativas. Quem acha que para Deus tudo é fácil, está enganado. Ele tem que exercitar a fé para ser constante. E a fé demanda esforço, foco, sacrifícios diários, porque são inúmeras pessoas nesse mundo. Raciocínio em considerar o próximo. Olha o quanto Deus tem que lidar com a falta de consideração do seu povo. Agora, eu vou pedir você para prestar bastante atenção do que Deus fez e o que o povo fez em relação a Deus. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoá, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele está falando aqui do que Deus fez no Egito, aos egípcios, para livrar o seu povo. Presta atenção. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Isso aos egípcios, gente. Preparou o caminho à sua ira. Não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilências as suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias suas nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas. Olha que lindo, gente. E os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra
adquiriu e expulsou os gentios de diante deles. Eles dividiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Agora eu pergunto, Deus fez tanto por este povo, mostrou forte, defendendo esse povo dos egípcios que o escravizavam, lembra? Como esquecer de grandes maravilhas que nunca antes foram feitas? Por que as pessoas esquecem de Deus? Porque as pessoas, gente, não observam o testemunho de Deus. Não guardam o testemunho de Deus, do exercício da fé dele. Sabe quando você olha o exercício da fé de Deus? É quando você vê a sua fraqueza e ele insistir em você. Você não tem nada para oferecer para ele. E mesmo assim ele continua insistindo, perdoando, te dando oportunidade. E essas pessoas não olham para Deus porque elas só pensam em si mesmas. E eu pergunto, você ouvinte, tem observado o testemunho de Deus ao seu favor? Não só o que a Bíblia fala, mas na sua própria vida. Ou você só olha para a sua história de vida? Muitos, por só olharem para as suas tristezas, não têm ânimo para continuar. Não creem mais. Mas se você decidir desprezar as coisas à sua volta e focar os seus olhos em Deus e aprender com Ele, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Sabe o quê? A sua fisionomia, o seu espírito, a sua mente vai mudar imediatamente. Olha para Ele. Faça isso. Olha para Ele como referência. E você vai ver como você vai ter disposição para lutar.